Irmãos, tem umas obras que nos ensinam, que nos marcam, que são verdadeiros ensinamentos para nós. Eu sempre conto isso aqui, porque, irmão, é muito maravilhoso. Teve um batismo numa cidade, estava marcado para batizar um irmão, tinha pedido batismo, um servo de Deus. Bem, lá para nós, aqui tem irmãos aqui, eu estou vendo irmãos que conhecem a nossa realidade, batizar uma alma, se é festa do céu, é grande regozijo para nós também, né? Batizar uma alma. E eu fui lá para o interior, para a cidade, fazer o batismo de um irmão. Era uma igrejinha, irmãos, e foi maravilhoso, porque quando terminou a santa palavra, que eu desci aqui para trocar, o irmão já levantou, estava convertido, né? O coração dele estava cheio do Senhor, ele já levantou e veio, trocou junto comigo aqui, trocamos juntos, desci, ele já desceu junto, quer dizer, foi tudo rapidinho, mas 3 minutinhos eu batizei o servo de Deus ali, e ele saiu das águas. Quando ele saiu das águas, eu falei, Senhor, tem um povo aqui, eu vou falar um pouco do teu amor para este povo. E ninguém levantou. Antes disso teve um silêncio, ninguém levantou. E eu pensando em sair das águas, eu falei isso, falei, Senhor, eu vou falar um pouco para este povo do teu amor. Mas eu só dei início ali a algumas palavras. Irmãos, quando os irmãos me chamaram a atenção aqui, no topo da escada aqui da Vasca, aí me chamaram pelo nome, eu olhei, eles estavam com um menininho trocado para ser batizado, pequeno, magrinho, raquítico, assim, uma criança bem desnutrida mesmo, muito pequeno, macacão de batismo, mesmo infantil, tiveram que amarrar no tornozelo dele, nos pulsos no tornozelo, para dar conta dele, né, que ele era muito pequeno. Aí eu vi que ele era muito pequeno, eu subi a escada e fui a ele. Eu falei, meu filho, você tem a promessa do Espírito Santo em evidência de línguas, mas ele muito caladinho, tímido, vergonhado, cabisbaixo. Eu perguntei para ele, falei, você tem a promessa? Ele nem olhou para mim, só falou, não, irmão, não tenho. Eu falei, você não tem a promessa? Quantos anos você tem? Ele falou assim, fiz 12 ontem. Eu falei, você fez 12 anos, então tá bom, o Senhor está te chamando. Ele falou, está. Como ele era muito frágil, eu peguei assim nas mãozinhas dele e falei, então vem comigo. Aí ele foi descer, eu perguntei, papai está aí? Ele falou, está, são nossos irmãos, sua mamãe também. Eu falei, então tá bom, Deus está te chamando. E ele confirmou que estava. A irmandade naquele silêncio assim, ele pequenininho, eu falei assim, cruza a mãozinha. Mas ele era pequeno, que o peitoril, lá na igreja pequena, a vasca não é tão funda, né? Então o peitoril aqui, era baixinho aqui da vasca. Mas mesmo assim a irmandade quase não via ele, só via uma parte do rostinho dele. Aí eu falei, cruza a mãozinha assim, ele cruzou, irmão, quando eu pus a mão na cabeça dele, Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Irmão, olha que a irmandade sabe, a irmandade aqui em São Paulo, a obra de Deus aqui é uma obra madura, um povo experiente na fé, e que Deus tem dispensado muita coisa excelente. E eu, apesar de não ser daqui, eu conheço a obra de Deus aqui, mas irmão, eu nunca tinha visto uma sublimidade de linguagem como saiu na boca daquela criança naquele dia. Era sublime, irmão, era sublime o que saía dele. Quando o Senhor selou ele, que aquela glória tomou conta, irmãos, dele, eu perdi o controle dele, porque ele abriu assim os bracinhos fininhos. Quando ele abriu assim os bracinhos, que eu vi que era muito excelente o que estava nele, o meu sentimento foi esse. Eu falei, eu vou deixar ele desfrutar um pouquinho aí do banquete, né, que o Senhor está servindo a ele. Me deixei dele e afastei para a parede de trás da vasca lá, encostei lá. Quando eu encostei lá, o que saía dele era tão maravilhoso que o Senhor começou a visitar a irmandade. Eu começou a chorar aqui, o outro começou, irmãos, também a falar línguas lá, aquela coisa maravilhosa, aquela virtude ordeira, sublime, foi tomando conta da irmandade de maneira tal, irmãos, e eu maravilhado. Eu confesso para a irmandade, eu sou um tanto brincalhão, né? Eu confesso para a irmandade, se aquele fosse em outro lugar, eu tinha dado um abraço dele, que era tão maravilhoso o que saía dele, dá vontade de chegar perto.
Mas eu fiquei lá atrás. Aí ele veio para frente, aqui para frente do tanque aqui. E quando ele chegou aqui, a Irmandade vendo só assim, ele com a cabecinha levantada aqui, a Irmandade vendo só parte do rosto dele, ele falando língua. De repente, para surpresa minha, irmão, ele levantou aquele bracinho falando a língua e fez assim. Quando ele fez assim, levantou uma irmã chorando e veio batizar uma senhora. Ele recolheu o bracinho, fez assim, levantou um moço e veio batizar. Ele recolheu, fez assim, levantou outro. E ele começou a fazer isso. Cada gesto desse era uma alma que levantava. Ele fez assim 24 vezes, foi 24 almas que levantaram de uma vez só. O Senhor chamou 26 almas nessa graça, rapidinho naquele dia. E eu me maravilhei com o dom de Deus. Glória ao nome do Senhor. São coisas que nos ensinam, irmão, que nos faz compreender que o Senhor faz tudo nesta obra, irmão, para o seu nome ser glorificado.